será falado. Glória a Deus. Abra sua Bíblia e já vou pedindo perdão aí para quem viu aí o meu anúncio, tanto no Facebook como no grupo da igreja, colocando a abreviatura de Neemias com NM. NE. Quem me avisou isso foi a Natália. Aliás, foi antes, quem descobriu isso melhor foi o Marcos. O Marcos está ficando bom, hein? Abra sua Bíblia, então, em Neemias 9, versículo 31. Somente que dá o tema, esse versículo dá o tema para a nossa mensagem de hoje. Em o nome do Senhor Jesus. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Senhor, nós te louvamos. Nós temos a quem recorrer. Nós não temos um Deus inflexível, implacável, mas nós temos um Deus clemente e misericordioso. Ah, se não fora o Senhor todos os dias dando-nos uma nova chance, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É muito bom sabermos isso. Quantos não acordam? O povo de Israel experimentou isso, e nas Lamentações isso está registrado. No Salmo 139 existe o registro: quando acordo ainda estou contigo. Porque nova chance para um povo mau, um povo obstinado, voltado para as coisas desse planeta amaldiçoado. Meu Deus, ainda bem que o Senhor é clemente e misericordioso. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, que sejamos enriquecidos com uma palavra que nos dê segurança, que nos dê a certeza de que, enquanto a porta da graça estiver aberta, nós poderemos resolver determinadas pendências relacionais contigo, ó Deus. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, fala conosco. Amém. Podeis vos assentar. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em todos os corações. Hoje nós temos a ausência de algumas mulheres que são do ministério feminino, mas estão lá em Cosmópolis, né? É bom também colocar que a nossa participação, inclusive no corpo discente lá, como uma palestrista, que vocês não conhecem, né? Quem vem na quinta-feira conhece a Mônica, que é uma missionária de Bebedouro, que faz parte da linha de frente do Ministério Vida Pura. Ela vai ser uma palestrante, ore por ela, que ela seja abençoada e abençoadora lá, tratando desse tema, né? Pornografia virtual. O nosso tema, ele é Deus clemente e misericordioso. Eu já contei algumas vezes para vocês, e não me canso de dizer, que eu fiquei apaixonado por teologia exatamente no dia em que eu vi, no púlpito de São Vicente, na tribuna da igreja de São Vicente, o pastor Antônio Lande dizer: Deus é superlativo absoluto.
aquilo assim fez uma abertura, né? Aí eu entendo o slogan do meu seminário, da minha faculdade de teologia, que dizia: os horizontes celestiais são bem mais amplos para quem estuda teologia. Então, a gente trabalha, nós temos que confessar, sou filho de pioneiro da igreja, e a gente tem que confessar que temos trabalhado muito em cima de forma, não trabalhamos muito pouco, e vocês são testemunhas de que a gente tem que procurar trabalhar a essência aqui, não tanto a forma. Mas na maioria dos nossos púlpitos, das nossas tribunas, a preocupação é passar mais habilidades do que conhecimento, mais forma do que essência. Nós temos que conhecer o nosso Deus melhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós estamos lemos aqui, Neemias 9:31. Qual é o contexto aqui desse texto, para não trabalhar texto fora de contexto? Neemias está lá com um cargo que para alguém, talvez do nosso tempo, seria o supra-sumo, né? O melhor de tudo, né? Sou copeiro do rei Artaxerxes. Ele era a pessoa de confiança do rei. Ele experimentava as bebidas, os vinhos, porque se ele morresse, o rei não morreria. E ele, como copeiro mor, ele era muito querido pelo rei, mas chegaram seus parentes. Ele era israelita e estava lá, mas não se esquecia do seu povo, não se esquecia de Jerusalém. Ele estava lá e vem Anani e o avisa: o negócio está feio lá em Jerusalém. As portas foram queimadas, os muros estão arrebentados, a cidade está totalmente vulnerável. E aquilo mexeu. Vivendo num contexto de cidades refúgio, né? Cidades que abrigam pessoas cercadas por muros. Aí, uma situação como essa é a mesma coisa de você sair, deixar a sua casa com a porta aberta. Então, poderiam vir aquelas pessoas, o pessoal do deserto, né? Aquele pessoal entrar lá, fazer o que quisesse. Aliás, não tinha muito mais o que roubar lá. E ele começa a ficar triste, ele vai servir, experimenta o vinho e vai servir ao rei, e o rei nota que ele não está bem, que ele está triste. O que está acontecendo com você, Neemias? Você está triste. Ele diz: sabe o que acontece? Lá, meu povo, lá na minha terra, a situação está muito grave, de total vulnerabilidade. A cidade de Jerusalém está totalmente exposta aos roubos, aos ataques, aos assassinatos. E aí ele aproveita aquele momento de sensibilidade. Existe uma coisa que a gente trabalha muito na terapia, que é a questão da catarse, né? Que é uma abertura de sentimentos. Normalmente a catarse é mais caracterizada por choro, por lágrimas, mas aquele momento de abertura de sentimento é um momento apropriado, e ele conversa com o rei sobre a possibilidade dele ir para Jerusalém.
e resolver aquela situação. Mas você imagina o que está na mente de uma pessoa que tem uma mente muito organizada. Eu tive a alegria de mencionar Neemias no meu TCC. Eu coloquei 3 tipos de gestores: gestor preventivo José, gestor de rotina Salomão, e o gestor corretivo Neemias. E quando o pessoal lá, os examinadores vieram pedir cases de sucesso em relação a cada um desses, eu tive que apresentar. E Neemias, é muito fácil você encontrar, existem no mínimo uns 12 livros que falam de Neemias como gestor. E aí você vai ver o pessoal da AREP, que é da Renascer em Cristo, que é uma associação, uma união de homens de negócios. E eles trabalham muito em cima da gestão de Neemias. Neemias consegue... Você vai ver no texto, o rei perguntar: quanto tempo você vai precisar para isso? Ele não responde, mas ele consegue em 52 dias restaurar os muros, colocar as portas em Jerusalém. 52 dias. E isso mesmo com muitas interrupções, ou melhor, tentativas de interrupções. Tinha 2 caras chamados Tobias e Sanbalate, viviam: desce aí, ele já estava respaldando lá os muros lá, desce aí, vamos trocar uma ideia. E ele fala um negócio que serve para todos nós: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Então, a objetividade, o foco dele. Mas vejam, mas ele, ao ir, quando ele recebe a autorização do rei, inclusive o rei bancando tudo, mandando comunicações para que todos abrissem o caminho para que ele pudesse passar, levando já materiais para a restauração, ele lembra, falou: mas espera aí, eu vou lutar, não posso lutar só contra o efeito, eu tenho que ir na causa primeiro. Quando você ora, quando você vai fazer alguma coisa, vai corrigir alguma coisa, o Espírito de Deus, através de Neemias, te ensina: vai primeiro na causa, depois você vai consertar o efeito. Então ele vai primeiro falar com Deus. E ele faz uma confissão. Primeira coisa que Neemias faz é a confissão. A confissão é um tipo de um inventário que você faz. E nessa confissão, ele leva em conta e ele diz para Deus: se eu estivesse... Eu nem iria para Jerusalém tentar resolver aquele problema, se eu soubesse que o Senhor é um Deus... Eu não estou falando que ele falou explicitamente isso, implicitamente, gente, tá certo? Leve em conta a licença poética aqui. Ele não falou isso. Mas ele não iria se soubesse que Deus é um Deus implacável. Um Deus que não é longânimo. O que é longânimo? De longo ânimo. Ele vai conversar com Deus e fala assim: tudo foi avisado desde o tempo de Moisés. Tudo está avisado. E esse povo cai de novo, esse povo tropeça de novo, esse povo pratica as mesmas besteiras. Mas aí ele fala o quê? Olha só. Mas
pela tua misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és um Deus clemente e misericordioso. E aí você vai buscar um pouco mais isso, nos originais hebraicos, você vai entender um pouco melhor isso. Talvez hoje seja a primeira vez que você vai ouvir isso. O verbo ser, no hebraico, não se conjuga no tempo presente, só no passado e no futuro. Por quê? Porque o presente é a pessoa. O meu presente sou eu. O nome de Deus é ser. O tetragrama lá, Iod-Re, que números os valores numéricos lá do alfabeto hebraico é 10, Iod, Re, 5, Vav, 6 e novamente Re, 5. 10, 5, 6, 5. Sabe o que é? O nosso DNA. É o nome de Deus cravado dentro de você. Então, ele não precisa, vejam, estão lembrados dessas repetições que eu falo assim, do que eu vi lá o pastor Lande dizer, Deus é superlativo absoluto, ou seja, tudo que se falar a respeito de Deus é redundância, porque Deus é. Então ele não precisa do tempo presente para se manifestar. Então, quando ele vai dizer, ele fala para Moisés, vai lá falar, e Moisés fala, mas eu vou falar o que com eles? E se eles perguntarem, quem está te enviando? Sabe o que ele diz? No hebraico, assim, nós traduzimos, não traduzimos, nós interpretamos. Eu sou o que sou, me enviou a voz. Mas na realidade, no hebraico eu serei o que sempre fui. Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Vejam bem, o Newton vai entender. Talvez o Anderson, mas bom, o pessoal aí que gosta da língua inglesa, que o verbo to be, ele se aplica tanto para ser como para estar. E você tem que ver o contexto para entender se é ser ou estar. O I am pode ser eu sou ou estou. Aí, veja bem, o ser de Deus, né, ele se apresenta, o meu nome já diz tudo, eu sou. Mas dentro desse ser, o que nós queremos colocar aqui é o seguinte, lógico que na nossa língua não temos essa dificuldade, porque nós falamos, eu sou ou estou, tranquilamente. Só que tem essa complicação de lá não ter presente, a conjugação do tempo presente, do ser. Porque Deus é. Então, Deus é superlativo absoluto. Então, você tem que entender Deus em toda a sua abrangência, principalmente na questão da essência de Deus. Você sabe que a essência de Deus é composta por 3 aspectos. Deus é amor. Deus é espírito. E Deus é luz. São 3 aspectos da essência de Deus. Então, no seu nome já está escrito tudo isso. E aí, na sua oração, na sua confissão, que é uma oração, antes de começar todo o trabalho, Neemias diz, o Senhor viu nesse ser de Deus, o Senhor é clemente e misericordioso.
Só que você tem que entender que clemente não é unilateral. Misericordioso pode ser unilateral. Ou seja, o coração de Deus vai até a miséria de alguém. Ele pode ter misericórdia de alguém. Então, pode ser unilateral. Só que o termo clemente mostra essa condição bilateral. Então, você precisa reconhecer a sua miséria. E você precisa pedir clemência. E esse que é o grande problema dos seres humanos. Eles não, em primeiro lugar, aí você começa a lembrar, inclusive, até de uma igreja, né? de um consciente coletivo lá de Laodiceia. Rico sou e de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável e pobre e cego e nu. Essas pessoas, de maneira alguma, estão precisando, com essa arrogância, estão precisando de um Deus clemente e misericordioso. Porque clemente é aquele que atende aos pedidos de clemência. E o misericordioso é aquele cujo coração vai até a miséria das pessoas, de quem está necessitando, quem está numa situação de miséria mesmo. Misericórdia, né? Miséria, coração. Córdia, coração. Aí, você vai ser trabalhado hoje da seguinte maneira. Você precisou, você vai pedir a clemência de Deus. Você vai olhar para si mesmo. Já pensou um homem como Paulo? Olha as expressões de Paulo. Uma pessoa que passou ele foi formado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da época. Foi membro do Sinédrio. Olha o que ele diz. Ele falou, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O grande apóstolo Paulo fala isso, e aí tem gente que fala assim, eu não estou precisando, aí chega o pastor lá da igreja de Laodiceia e diz, rico sou e de nada tenho falta. Quando as pessoas só entendem, como Neemias entendeu, que eles precisavam, que ele só conseguiria fazer o que fez, esse case de sucesso, esse grande prodígio de gestão, de administração, ele só conseguiu porque ele falou com aquele que vai na causa. Ele iria no efeito, mas Deus, indo a Deus, ele estava indo na causa. Ele vai confessar diante de Deus e diz para Deus, eu estou indo para quem realmente entende, porque o Senhor é clemente e misericordioso. É uma coisa que, às vezes, nós temos que falar isso. Pelo fato de nós termos uma declaração de fé, e nós temos falado sobre isso agora com 31 pontos, durante muito tempo nós trabalhamos com 30 pontos, e havia uma insistência em inserir missões e evangelismo, discipulado, não, mas está inserido nos 30 e não havia aquele entendimento, até que houve entendimento, e nós trabalhamos agora com 31 pontos.
pode passar na cabeça de algumas pessoas uma coisa chamada exclusivismo eclesiológico. Nós somos os únicos detentores das verdades eternas. Pode passar. Agora, quando você vê Paulo dizendo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está olhando para Deus e vendo em Deus um Deus clemente e misericordioso. Porque tem muita gente legalista que acha o seguinte, ó, só vou lá passar ou receber o meu contra-cheque lá no meu momento de encontro com Deus. Lá na parousia é simplesmente uma troca. Eu fiz tanto aqui que eu vou ser salvo. Satanás está colocando isso na cabeça de muita gente. Muita gente se achando justa. Léo, se dissermos que não pecamos, mentimos e fazemo-lo mentiroso. Agora ele diz, se confessarmos os nossos pecados, a palavra diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só tem esse pedido de uma confissão, igual fez ele. Vocês vão lembrar, gente, veja a questão do consciente coletivo. Essa confissão que Neemias fez antes de iniciar o trabalho todo, ele não tinha participado dos erros lá, porque ele estava distante. Ele estava tendo lá sua vida certinha, lá como copeiro. Ele não participou, mas ele agora, como líder situacional do povo de Deus, ele tinha que confessar não só os seus pecados, mas o pecado de todas as pessoas. E ele faz isso. E depois você vai ver em Daniel fazendo a mesma coisa, não participou, mas ele faz a confissão pelo povo. Só confessa quem vê em Deus um Deus clemente e misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Deus clemente. E às vezes as pessoas se esquecem. É bem possível que você que está cultuando conosco virtualmente tenha essa situação. De vez em quando você se esquece de que essa condição de clemente é uma condição bilateral. Você tem que fazer a sua parte. Por que você tem que fazer a sua parte? Porque precisa de confissão. Porque precisa fazer a parte humana. Provérbios 16:1 diz, do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Enquanto misericordioso, pode até ser, e no caso de Deus unilateral, é Deus, o coração de Deus indo até a miséria das pessoas, dos seres humanos, do planetinha. Já na condição de clemente, existe uma participação muito grande do homem. Do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Então você tem que falar. Aquele hino que nós cantávamos, ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor de coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Que tal você parar assim, primeiro, né? Você vê uma pauta da oração que Jesus ensinou, ela tem cinco pontos principais. A famosíssima oração do Pai Nosso. É adoração, louvor,
confissão e petição. E, por último, intercessão. 5. É adoração, louvor, confissão, petição e intercessão. Por quê? Está tudo colocado ali. Porque Deus queria que nós olhássemos para o Senhor e víssemos nele um Deus misericordioso e misericordioso, um Deus clemente, um Deus que está só aguardando a gente confessar. Enquanto eu calei, olha só, uma pessoa que é segundo o coração de Deus, Davi. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. Aquela doença de velho, que hoje coloca outros nomes, né? Mas antigamente era reumatismo, doença de velho, né, irmão Silvar? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante bramido o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Pessoa mal-humorada, de mal com o mundo, de mal com a vida. Aí ele toma uma atitude. Olha, vê como Deus só espera, esse Deus clemente, ele só espera você fazer a sua parte. Ó, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante bramido o dia todo. Era gemido, era coisa que se escutava longe. O gemido, bramido da dor, a dor nos ossos, pelo meu constante bramido o dia todo. Porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí ele toma uma atitude. Disse: confessarei ao Senhor a maldade do meu pecado. E tu perdoaste a maldade da minha iniquidade. E aí ele começa a mostrar o que é esse Deus clemente. Disse, confessarei ao Senhor a maldade do meu pecado. Olha, quase que simultaneamente, quase não, simultaneamente, ele só estava esperando confessar. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. E aí ele diz, pelo que aquele que é santo orará a ti em tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, estas não o submergirão. Que coisa linda esse Deus. Deus clemente e misericordioso. Só que você precisa sair dessa posição parecida com a posição do Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido. Dessa posição do consciente coletivo lá da igreja de Laodiceia. Rico sou e de nada tenho falta. E não sabes que és um miserável e pobre e cego e nu. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo Foi tempo. sem querer. Foi sem querer. Tá. Todo tempo Depois eu te tu ligo. és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Que fazer diante de um Deus clemente e misericordioso? Fazer a parte humana. Nós temos que muitas vezes descer do nosso pedestal, do nosso orgulho,
para assumirmos que estamos errados em alguns aspectos, porque na nossa arrogância a gente acha, não, o que eu fiz está certo. Agora, Deus, Ele não olha a aparência, Deus não olha o exterior, Ele olha o interior. Deus não vê como as pessoas veem. Então é importantíssimo que diante de Deus nós falemos aquilo que Ele vê lá dentro de nós, que muita gente não viu. Deus vê as intenções, Deus sabe de tudo quanto tens que guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então não adianta a gente pensar o seguinte: Deus não viu, nem vai chegar lá naquele cantinho lá do meu coração, das minhas intenções. Não dá para fazer isso. Tem um trabalho que o Marcos Witt faz sobre aquela questão da pia de bronze pelas quais passava o sumo sacerdote para lavar as mãos e os pés, para depois entrar no Santo dos Santos. E ele fala assim com muita convicção, o Marcos Witt fala com muita convicção que aquilo não era sujeira física, era a pureza absoluta que o sumo sacerdote precisava ter para entrar no Santo dos Santos. Senão ele caía morto, fulminado lá no Santo dos Santos. E hoje, o autor da carta aos Hebreus diz que nós fazemos aquilo que era uma competência somente do sumo sacerdote, uma vez por ano. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós tivemos em Taipas uma experiência de uma pessoa, de um pai que estava vendo a sua filha ser possuída por um demônio. E aí o Deus nos usou para dizer, converse com Deus, abra o seu coração. Aí ele falava superficialmente, falava coisas bonitas, coisas bem produzidas, e o demônio não saía. Por quê? Porque ele não estava alcançando o trono da misericórdia de Deus. Aí me aproximei e falei para ele: fale rasgado, fala o que você... rasga o seu coração, fala o que precisa falar com Deus. Não brinque, essa coisa é séria. Você está vendo a sua filha nessa situação? Não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Aí ele rasgou o coração, começou a falar. Aí pronto, acabou a legalidade do inimigo. A filha ficou liberta. Então, queridos, Deus é clemente e misericordioso. Só que nessa clemência existe uma parte humana. Do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Então fale com Deus agora nessa conclusão. Grande Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi exposta e ela nunca volta vazia, mas ela faz o que agrada ao teu coração. Então nesse instante, Senhor, faz com que as pessoas que foram alcançadas por todas as mensagens desse serviço de culto tomem
uma posição diante de Ti. Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, mas o fim deles são caminhos de morte. Eu não sei porque o Senhor está colocando essa palavra na minha boca agora, mas alguém está precisando entender isso. O caminho que está tomando não é o caminho de vida, é o caminho de morte. Então, que essa pessoa grite, clamando pela misericórdia do Senhor, pela clemência do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faz uma obra completa. Salva, quebra correntes, grilhões, algemas. Em nome de Jesus, se observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Faz uma obra poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar. Nós vamos